Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro em vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 até o 41. E aqui nós estamos diante de uma situação. Jesus foi convidado para um jantar na casa de quem? De um fariseu. Vocês sabem que as autoridades religiosas do tempo de Jesus, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, tinha também os herodianos, que era uma seita que acreditava que Herodes seria o Cristo, seria o Messias esperado, e assim por diante. E eles, o conjunto desses fariseus, formava-se também um conselho que dava-se o nome de Sinédrio. E essas autoridades, elas perseguiam Jesus. Faziam de tudo para pegar Jesus em alguma coisa, porque eles queriam era a morte de Jesus. Aí nós sabemos, né, que depois de um julgamento injusto, porque Jesus só fez o bem, eles acabaram condenando Jesus. E é isso que vem acontecendo nos países aí, né? Tantos julgamentos injustos e pessoas sendo condenadas por algo que elas não fizeram. Infelizmente, os nossos países estão assim. É uma corrupção muito grande. É só ter dinheiro, pronto. Aí... E isso aconteceu com nosso Senhor e também foi julgado injustamente. E é um fariseu aqui que convidou. Não se sabe se ele tinha uma paixão por Jesus, assim no sentido de que ele reconhecia que Jesus era o Messias ou não. Um dado que se tem era de Nicodemos. Lá no capítulo 3 do Evangelho de São João, nós encontramos Nicodemos, que se encontrava com Jesus. Ele era um fariseu e geralmente ele se encontrava com Jesus durante a noite, justamente porque ele não queria criar problema com os outros fariseus que detestavam Jesus, mas ele gostava, ele amava Jesus. Então ele convida esse fariseu que ninguém sabe quem é, para um jantar. E olha só, quando Jesus pôs-se à mesa, pôs-se à mesa, o fariseu ficou admirado porque Jesus não lavou as mãos. Aqui, a questão de lavar as mãos não é uma questão simplesmente higiênica como nós temos hoje. Nós sujamos as nossas mãos, aí vamos nos alimentar, nós lavamos as mãos para não... Porque fica muito feio, né? Pegou naquela terra imunda e depois vai colocar na boca. Aqui era mais uma questão de ritual. Era uma purificação que eles faziam. Então, como Jesus não tinha lavado as mãos, ele ficou admirado. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. Mas como Jesus conhecia essas persas raras, que não queriam abrir o coração e não queriam mudar de vida.
E como Jesus não estava preocupado com o exterior, aí aqui Jesus manifesta. Aqui vocês precisam observar uma coisa. O fariseu ficou admirado, mas aqui não diz que ele falou diretamente para Jesus. Não, mas como Jesus, ele é Deus, ele entrou ali no mais profundo do coração dele. Porque Deus conhece os nossos corações. Aí Jesus falou para ele, sem respeito humano, meus irmãos. Quando se trata de salvar uma alma, ou duas, ou três, ou 1000 almas, eu sabe lá quantas que forem, nós não podemos agir com respeito humano. Porque o respeito humano pode levar à perda da salvação daquela pessoa. Então nós não podemos ter respeito humano nem camaradagem. Então Jesus olhou para ele e disse, olha, fariseus, vós fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldade. Insensato. Imagina Jesus olhando para aquele fariseu que o convidou para um jantar na casa dele e não teve respeito porque ele estava julgando Jesus. Ele fez um julgamento, ficou admirado, Jesus não lava as mãos. Aí Jesus chama ele de insensato. E agora Jesus disse para ele, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Por que Jesus está falando isso? Porque esses fariseus, eles devoravam, né? Aqui eu estou usando uma metáfora, né? Eles devoravam o dinheiro das viúvas e dos pobres. Iam lá nas casas, faziam orações e olha, não queria nem saber e pegava mesmo. E aí Jesus está dizendo, por fora, vocês estão limpinhos, né? Estão tudo bonitões, mas dentro de vocês, vocês não dão esmola para os pobres. Vocês passam e pegam, e quanto mais vocês quiserem pegar, vocês acabam pegando. Vocês estão entendendo, meus irmãos, o que Jesus está dizendo? É preciso haver conversão interior, não somente externamente. Externamente mostra-se uma coisa, mas interiormente, quantas pessoas que por fora, uma cara de santo, mas por dentro, cheio de mágoa, desejando mal para o outro. Quando alguém vem e pede uma coisa, fecha o coração e empurra, mas depois aquela cara de piedoso. Era assim que os fariseus estavam. Será que você age assim? Padre José Augusto, reveja a sua vida. Não haja como um fariseu. Estão entendendo? Eu não posso agir como um fariseu. Você tem dado esmola, você tem feito bem, e nós vivemos um tempo tão difícil hoje que a mídia e todas as situações têm nos levado a um fechamento de coração no que diz respeito ao bem que nós devemos fazer ao outro. E realmente hoje, para se fazer o bem, tem que ter muito discernimento, porque a maldade é tão grande que a pessoa faz um bem para o outro e aquela pessoa que foi beneficiada ainda pisa na bola com aquela pessoa que fez o bem. Aí a pessoa diz, eu não vou mais fazer. Talvez até você tenha vivido isso. Sobre uma história de uma mulher que ela ajudou tanto uma pessoa e depois essa pessoa pegou tudo que aquela mulher tinha. Mandou a mulher assinar, a mulher assinou e roubou. E aí o que é que gera em nós? Raiva, não vou ajudar mais ninguém. Mas, meus irmãos, vamos fazer a nossa parte. Independente do resultado, vamos fazer
a nossa parte. Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos ser bons.